Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar sequência à Bíblia de Vendas, um livro transformador que você precisa ter aí na sua coleção de leituras, fazer suas anotações e colocá-lo em prática. Então vamos lá. O que você faz quando o cliente potencial diz: ligue-me novamente daqui a 6 meses? Será uma forma educada de dizer não? Você está disposto, tem coragem de encostar o cliente na parede? Bata na minha cabeça e mande-me embora. Este é o verdadeiro significado de ligue-me novamente daqui a 6 meses. Ou qualquer indefinição, como entre em contato depois de certo tempo. O cliente potencial está realmente dizendo não. Para superar o impedimento, você deve descobrir qual é o verdadeiro obstáculo. O comprador quer realmente o seu produto? Há alguém mais? O seu preço é muito alto? Ele tem condição de comprar o que você está vendendo? O fato é que, se o cliente potencial fala, ligue-me daqui a 6 meses, isso quer dizer que você não descobriu a verdadeira razão do impedimento e pode não querer saber. As verdadeiras razões são: primeiro, você não estabeleceu um vínculo suficiente. 2, você não estabeleceu a confiança necessária do comprador. 3, você não estabeleceu a necessidade suficiente. 4, você não estabeleceu o valor suficiente. 5, você não estabeleceu a confiança suficiente. 6, você não estabeleceu o desejo suficiente. 6,5, você não estabeleceu uma opção de urgência para a compra imediata. Você fez tudo isso? O cliente potencial está lhe dizendo a verdade? Balela. Se você está procurando uma verdade na rejeição, tente olhar um pouco mais fundo. A verdadeira razão pode ser outra. Ele não é a pessoa que decide, ele não tem dinheiro, ele não gosta de sua empresa, ele não gosta de seu produto, ele acha que seu preço é alto demais. Ele tem um amigo ou relacionamento suficiente para comprar ou ter seu produto ou serviço de outra forma, mais benéfica. E ele não gosta de você. Tente as perguntas seguintes. O que será diferente daqui a 6 meses? Há uma razão particular para o senhor preferir que eu ligue novamente daqui a 6 meses? O que o impede de tomar uma medida hoje? Grande pergunta. Você está disposto a encostar o comprador na parede? Você tem coragem de lhe perguntar: o senhor está me dizendo não? Se você quer começar a superar essa objeção, impedimento e descobrir onde está a venda, faça qualquer combinação com as seguintes alternativas. Pergunte: o senhor acha que vai comprar daqui a 6 meses? Descubra quem mais está envolvido no processo. Como a decisão será tomada? Pergunte: o senhor poderia comprar agora e pagar daqui a 6 meses? Mostre que, ao comprar naquele momento, o cliente economizará, ganhará uma parte ou todo o preço da compra programada para 6 meses. Mostre como o adiantamento pode custar mais. Pergunte se ele analisou o custo do adiantamento. Mostre como a vantagem de comprar imediatamente compensa a despesa embutida na espera. Mostre a diferença entre despesa, desembolso do dinheiro, e custo, valor total da venda. Grande resposta. Qualquer que seja a resposta, e frequentemente você a terá, uma coisa é certa: um impedimento de 6 meses, 6 semanas ou 6 dias não é falha do cliente. Você é que não descobriu o verdadeiro desejo ou necessidade ou objeção. Não é uma questão de culpa, mas de responsabilidade
Sua. Bíblia de Vendas, parte 5. Objeções, fechamento e follow-up, chegando ao sim. O livro do fechamento. Objeções, fechamento e follow-up, chegando ao sim. Fechamento. Aquele foi o seu primeiro fechamento. E às vezes funcionava. A venda pertence àquele que fecha. Compensa grandes comissões dominar a ciência do fechamento. Todo o seu trabalho, toda a sua preparação resulta em uma pergunta final. O fechamento é um equilíbrio delicado entre as suas palavras e as ações, os pensamentos e as percepções do seu cliente potencial. Aqui está como pedir uma venda e consegui-la. Qualquer pergunta feita pelo cliente potencial deve ser encarada como um sinal de compra. Quais são os 19,5 sinais de que o cliente potencial está pronto para comprar? Pergunta: quando o cliente potencial está pronto para comprar? Resposta: ele lhe dirá, se você prestar atenção. Os sinais de compra fazem a conexão entre a apresentação e o fechamento. Na ciência da venda, reconhecer os sinais de compra é o primeiro passo para um fechamento. Ouça o comprador, ele lhe dará os sinais. Enquanto você desenvolve sua apresentação, o comprador fará gestos, perguntas, brincará com seu produto ou comunicará de alguma forma que está inclinado a comprar. Como representante de vendas profissional, sua tarefa é reconhecer o sinal de compra e convencê-lo em venda, convertê-lo em venda. Aqui estão os sinais que você deve identificar. 1. Perguntas sobre disponibilidade ou tempo. Você tem esse produto em estoque? Com que frequência recebem novas remessas? 2. Perguntas sobre entrega. Quando o produto estará aqui? Vou precisar entrar em contato com você antes? 3. Perguntas específicas sobre índices, preço e condições de compra. Quanto custa este modelo? Qual é o preço desse aparelho de fax? Não sei se posso pagá-lo. 4. Quaisquer perguntas ou declarações sobre dinheiro. Quanto eu teria de investir nisso? 5. Perguntas positivas sobre seu negócio. Há quanto tempo você está na empresa? Há quanto tempo sua empresa está no ramo? 6. Solicitando uma repetição. O que você disse antes sobre financiamento? 7. Declarações sobre problemas com fornecedores anteriores. Nosso antigo fornecedor nos dava um atendimento fraco. Com que rapidez você atende a um chamado de serviço? 8. Perguntas sobre recursos e opções. O que seu produto ou serviço faz? O separador é padrão ou opcional? 9. Perguntas sobre qualidade. Quantas cópias mensais a máquina tem capacidade de fazer? 10. Perguntas sobre garantia. De quanto tempo é a garantia? 11. Perguntas sobre qualificações, suas ou da empresa. Todos os seus funcionários podem responder as minhas perguntas ao telefone? 12. Perguntas positivas específicas sobre a empresa. Que outros produtos você tem? 13. Perguntas sobre produto ou serviço específico. Como funciona a alimentação manual? Quem vai treinar meu funcionário? 14. Declarações específicas sobre propriedade de seu produto ou serviço. Você forneceria o papel continuamente? Você fará uma visita por mês para recolher minha contabilidade? Suponha que eu goste dela e queira que ela trabalhe para mim em tempo integral. 15. Perguntas para confirmar decisões não declaradas ou para buscar suporte. Esta é a melhor forma de me atender? 16.
Quer ver uma amostra ou demonstração novamente? Eu poderia ver as amostras de tecido outra vez? 17. Pergunta sobre outros clientes satisfeitos. Quem são seus melhores clientes? 18. Pedido de referência. Eu poderia entrar em contato com alguém para quem você fez alguns treinamentos no passado? Você tem referências? Aceitando, 19, aceitando argumentações. Eu não sabia disso. Ah, realmente. Isso é interessante. Isso bate com o que estamos fazendo. 19,5. Sua capacidade de converter o sinal em venda. Todos esses sinais de compra, perguntas, podem ser transformados em uma pergunta de fechamento que levará a uma venda mais rápida, se você souber fazê-la corretamente. Como você responde a essas perguntas? Boa pergunta. Um sinal de compra, eu lhe direi no próximo capítulo. Reconhecer sinais de compra é essencial para o seu sucesso como representante de vendas. Você passará a venda para outros se não conseguir reconhecê-los. E isso acontece com muita gente. Jeffrey Gitomer. Se você responder à pergunta de um cliente potencial com um sim ou um não, pode deixar de fazer a venda. Quando responder a um cliente potencial, evite duas palavras: sim e não. Quando o cliente potencial me pergunta sim ou não, eu nunca respondo sim ou não. Quando o cliente potencial me faz qualquer pergunta, eu tento responder na forma de outra pergunta ou fazer uma pergunta no final da minha resposta. Assim, estabeleço os dois objetivos centrais da venda. Primeiro objetivo, estou no controle da apresentação. Segundo, posso fechar a venda imediatamente. Pense sobre isso por um momento. Quando o cliente potencial lhe faz uma pergunta, frequentemente é um sinal de compra. Como você responde? Suas maiores habilidades de vendedor são exigidas quando um cliente potencial faz uma pergunta ou mostra interesse em comprar. Sua primeira tendência é responder de forma afirmativa, se você sabe que é verdade. Por exemplo, você tem este modelo? Sim. Você pode conseguir um verde? Sim. Você pode entregar na terça? Sim. Você tem estoque destes? Sim. Todas essas afirmativas anteriores não só estão erradas, como prolongam a venda desnecessariamente. Você também está inclinado a responder de maneira direta. Por exemplo, qual o seu prazo de entrega? Geralmente 2 semanas. Quantas notificações terei de fazer? Uma em 24 horas. Quando sairá o novo modelo? Em 30 de janeiro. Também são respostas erradas, bem erradas. A regra é: use a pergunta do cliente para confirmar a venda. Em suas palavras, depois de ter o sinal do cliente, formule uma pergunta-resposta que implique a resposta dele e confirme que ele quer comprar o que você está vendendo. Não é tão complicado quanto fiz parecer antes. Aqui estão alguns exemplos de perguntas de confirmação. Você tem este modelo? É este o modelo que o senhor quer? Se o cliente potencial disser sim, você precisa descobrir para quando ele quer a entrega e fim. Pode conseguir um verde? O senhor gostaria que fosse verde? Você pode entregar na terça? É o melhor dia para fazer a entrega? Você tem estes em estoque? O senhor precisa da entrega imediata? Qual é o seu prazo de entrega? Qual é a data mais próxima da sua necessidade? Quantas notificações terei de fazer? Quantas o senhor faz normalmente? Quando alguém poderá vir aqui? Quando o senhor precisa de alguém? Você também pode responder diretamente e, ainda assim, formular uma pergunta de fechamento em seguida. Por exemplo,
Quando sairá o novo modelo? Em 30 de janeiro, mas temos incentivos especiais para o senhor comprar a copiadora agora. Vamos comparar e ver o que será melhor para o senhor. De acordo? Você tem referências? Aqui está uma lista. Se forem satisfatórias, quando podemos executar sua primeira incumbência? Aqui está o processo mágico. 1. Reconhecer um sinal de compra é a disciplina de vendas. 2. Ser capaz de formular uma pergunta-resposta, muito mais difícil, exige criatividade prática. 2,5. Dar a resposta de forma suave e gentil é a marca do representante de vendas profissional e geralmente aquele que faz a venda. Como fazer uma pergunta de fechamento? Milhares de páginas foram escritas sobre o fechamento de vendas. Você pode fazer a melhor apresentação do mundo. Pode ser especialista em seu produto ou em sua área de atuação. Mas, se não souber como fechar a venda, provavelmente jantar fora vai significar para você comprar comida em um drive-thru. Os especialistas J. Douglas Edward, Zig Ziglar, Tom Hopkins, E.O. Nightingale, etc., definem fechamento da seguinte forma: faça uma pergunta cuja resposta confirme a venda. Depois que você faz esta pergunta, tão importante, é fundamental que siga a regra mais antiga de vendas. Após fazer uma pergunta de fechamento, cale-se. O próximo a falar perde. Há milhares de maneiras de perguntar se ele quer comprar, mas você pode estabelecer o tom para fechar, dizendo ao cliente potencial o que você quer, o objetivo ou propósito de sua reunião, logo que entrar. Então, peça a venda assim que ouvir o primeiro sinal de compra. Uma orientação importante é tentar eliminar o não como possível resposta, mesmo que você não consiga o cobiçado sim, só por eliminar a palavra não. Pelo menos terá diálogo ou objeções que eventualmente levarão ao sim. Formule sua pergunta de fechamento de modo que atenda à principal necessidade ou desejo do cliente potencial. Aqui estão alguns exemplos. Senhor Jones, o senhor gostaria de ter essas camisetas em cores claras ou escuras? Ou quantas camisetas o senhor quer na cor escura que o senhor disse que prefere? Ou o senhor gostaria de receber antes ou depois do primeiro dia do próximo mês? Ou quanto o senhor gostaria de recebê-las? Ou o senhor está pagando com cheque ou com cartão de crédito? Esses são exemplos de como usar tempo, escolha ou método de preferência, técnicas simples que eliminam o não como resposta. Deixe o comprador decidir, mas não lhe dê a opção de um não. Outras perguntas de fechamento oferecem uma possível resposta não. Antes de fazê-las, confirme o interesse do cliente potencial e veja se ele lhe deu sinais concretos de que vai comprar. Por exemplo, você está tentando vender ao Sr. Jones um aparelho de fax. Jones diz que precisa de uma máquina até terça-feira, mas ainda não afirmou que está comprando de você. Você pergunta: gostaria que eu lhe entregasse o equipamento novo segunda à noite? Essa é uma pergunta sólida de fechamento. Você deu ao cliente potencial a opção de dizer não, mas é improvável que ele a use. Mesmo que Jones diga não, pergunte: qual seria o horário mais conveniente para a entrega? A chave é perguntar de maneira sincera, amável. Não force nem pressione demais. Se você para de falar depois que faz a pergunta de fechamento, a tensão no ambiente se acumula depressa. 1 minuto parece 1 hora, quando a sala está silenciosa. A autoconfiança é importante. O cliente comprará se você acredita que ele vai comprar.
A maioria dos representantes não faz a pergunta para fechar a venda porque teme rejeição, sente-se desconfortável com o dinheiro ou não é suficiente sagaz para reconhecer os sinais de compra emitidos pelo cliente. Estou satisfeito por nenhum desses casos se aplicar a você. A regra mais antiga de vendas ainda é válida. Ao fazer uma pergunta cuja resposta confirme a venda, cale-se. Em anos de experiência, descobri que a maior falha de um representante de vendas é não garantir o pedido pela simples incapacidade de saber quando e como perguntar se o cliente quer comprar. A venda pertence àquele que a fecha. É uma satisfação vender. A venda se realiza com mais facilidade se o cliente potencial assumir a propriedade antes de se comprometer com a compra. Duas alternativas para o fechamento do filhote. Como você pode adaptar o poder de um filhote ao seu processo de vendas? A maneira mais fácil de vender um filhote é deixá-lo com o futuro dono e com as crianças, por um dia, para ver se gosta dele. Experimente tirar esse filhote das crianças no dia seguinte. Daí o nome, fechamento do filhote. É uma ferramenta de vendas incrivelmente poderosa, usada com variação pelos profissionais do mundo todo. Pense nisto por um momento. Faça um test drive do carro. Seja sócio durante 30 dias gratuitamente. Experimente em sua casa durante 7 dias. A primeira edição da revista é grátis. Use nossa copiadora em seu escritório durante 2 dias. Todas elas são variações do fechamento do filhote. Estamos dizendo ao cliente potencial que o produto é excelente, mas ele pode não saber até tocá-lo, experimentá-lo, levá-lo para casa ou usá-lo. Se eu consigo que o cliente potencial toque e ou experimente meu produto, é mais provável que ele o compre. É a noção de propriedade antes da venda. Derruba a resistência e promove a aceitação. Obviamente, nem todas as empresas permitem o uso do fechamento do filhote, mas um número cada vez maior de estratégias de vendas corporativas exige que se tente fazer o produto chegar às mãos do comprador para ser testado ou experimentado como parte do processo de vendas. Quando você experimenta um terno ou um vestido novo, você se sente dono dele. O caimento, o visual, a impressão e o vendedor comentando eufórico como ficou bem, em muitos casos, influenciam mais que o preço. Você pode se ver no escritório ou em uma festa com a roupa nova. Então decide. Ok, vou levar. Se você duvida do poder desse fechamento, vá a uma loja de animais e pergunte se pode levar um filhote para uma avaliação por um dia. Talvez seja melhor preparar também seu talão de cheques. Há quanto tempo existe o fechamento filhote? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Experimente-os, ele disse. É um fechamento muito forte, ainda funciona. Depois de 5.000 anos, Deus ainda tem bilhões de clientes. Você quer que eu os venda? Se você for atrás do mundo, ele fugirá de você. Se você fugir do mundo, ele irá atrás de você. Harry Duff. E ficamos por aqui. Amanhã daremos continuidade. No próximo capítulo, deixe o cachorro ir atrás de você. Muito obrigado por esse acompanhamento e se você está gostando e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, aproveite esse momento e compartilhe com algum amigo seu especial que precisa saber deste conhecimento.
Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.